Vamos dar uma olhada em pressão, temperatura e calor. Primeiro, o que é pressão? É uma força que é aplicada sobre uma área. Então, se a gente tiver um corpo aqui, vamos supor o nosso corpo, por que ele recebe pressão? Porque a todo momento existem moléculas de ar que estão batendo em nosso corpo e aplicando uma força. Como essa força é aplicada na área do nosso corpo, então dizemos que nós estamos sofrendo uma pressão. Um cilindro de gás. A todo momento, as moléculas estão batendo na superfície do recipiente e imprimindo uma força. Devido a isso, existe uma pressão nesse recipiente. Por definição, pressão é igual a força dividido pela área. Então, existem forças aplicadas na área do cilindro, existem forças aplicadas na área do nosso corpo. Então, os dois estão submetidos à pressão. Vê que interessante. Se a gente tiver um corpo aqui, uma pessoa no alto de uma montanha e uma pessoa no nível do mar. A pressão no mar, nível do mar, e a pressão na montanha. A pressão no nível do mar é maior do que a pressão na montanha, de quem está no alto da montanha. Por que isso acontece, Cássio? É o seguinte, todos os dois vão estar submetidos a uma força realizada pelo ar. Porém, quem está no alto da montanha vai estar submetido a uma altura de coluna de ar, uma força dessa coluna de ar, certo? O problema é que quem está no nível do mar vai estar numa altura muito maior. Então, vai ter uma força aplicada também muito maior. Devido a isso, como a altura 2, que é a altura de quem está no nível do mar, a altura da coluna de ar de quem está no nível do mar é maior do que a altura 1, a força do 2 aplicada no corpo 2 vai ser maior do que a força aplicada no corpo 1, e isso acarreta que a pressão ao nível do mar é maior do que a pressão na montanha. Temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Como assim? Vamos pegar o mesmo exemplo do cilindro. Um cilindro aqui, a todo momento, as moléculas estão em movimento, batendo na superfície dele, realizando uma força e, devido a isso, acarretando uma pressão. Se nós aquecermos essas moléculas, a agitação delas vai ser muito maior. Elas vão bater muito mais vezes. E por estarem com maior velocidade, vão bater com muito mais força. Isso acarreta num aumento de pressão. Logo, a pressão 1 vai ser menor do que a pressão 2. Isso em decorrência de quê? De que a temperatura 1 é menor do que a temperatura 2. Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, que acarreta, consequentemente, maior pressão. O que é calor? Calor é a energia transferida de um corpo para outro. Voltar ao exemplo dos cilindros. Esse corpo aqui está numa temperatura maior, né? Vou chamar de temperatura quente, do que esse outro corpo que está com a temperatura fria. Tá? Temperatura quente maior do que a temperatura fria. Então, esse corpo aqui ele tem mais energia do que o segundo corpo, que ele vai ter aqui o que? Menos energia. Beleza? Então, vê só. Por esse corpo ter mais energia do que o outro, ele é capaz de transferir parte da sua energia para o outro. E a esse processo nós chamamos de calor. Temperatura é diferente de calor. Naquele exemplo não ficou tão claro, mas vê só. Vamos supor aqui dois recipientes com água em ebulição, ou seja, a temperatura de ebulição aqui é 100 graus, tanto para um quanto para outro, 100 graus Celsius. Se eu fizesse a pergunta, qual dos dois corpos tem mais calor? A temperatura a gente sabe que é igual. Qual deles vai ter mais calor? Eu vou dizer que a resposta de quem tem mais calor é esse aqui. Por quê? Esse aqui tem maior massa. Se ele tem maior massa,
ele tem mais energia acumulada, porque ele tem mais água a 100 graus Celsius. Então, ele tem mais energia do que esse. Mais calor do que esse. Beleza? Então, dois corpos na mesma temperatura, o que possui maior massa vai possuir maior capacidade de transferir calor.